Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Deputados e caros convidados. Os Verdes saúdam a realização deste debate sobre um tema que continua a ser muito pertinente, porque o preconceito racial existe e é preciso debater, sensibilizar e mudar mentalidades e comportamentos. Saudamos os oradores convidados e agradecemos os importantes e interessantes contributos que nos trouxeram. E não podemos deixar de endereçar também uma palavra aos movimentos antirracistas pela sua intervenção e luta, porque esta é uma área que exige uma ampla convergência entre vários setores. O preconceito racial é um obstáculo à construção de uma sociedade onde a diversidade e a multiculturalidade sejam em si uma riqueza e onde, independentemente da cor, da etnia, do território de origem ou da língua, haja inclusão e não exclusão. Os Verdes repudiam discursos e atitudes sustentadas no racismo e na xenofobia contra negros, ciganos, islâmicos, contra refugiados que procuram sobreviver e escapar à guerra ou contra imigrantes que se deslocam para Portugal para trabalhar. Somos um país de muitos imigrantes, Lisboa é uma cidade intercultural e temos a obrigação de saber acolher aqueles que, como muitos portugueses, foram para outros países em busca de uma vida digna. Recuperamos o princípio da igualdade presente na Constituição da República Portuguesa, no artigo 13º, que determina que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, e que ninguém pode ser prejudicado ou privado de qualquer direito, por exemplo, por razões de ascendência, raça, língua, território de origem e outras. No entanto, persistem discriminações dirigidas a pessoas, grupos e comunidades devido à sua origem étnico-racial. O racismo é uma violação dos direitos humanos e tem consequências muito negativas e existem múltiplas formas de desigualdade que se podem refletir em maiores dificuldades no acesso ao emprego, à educação, à habitação, à justiça, entre muitas outras áreas. É verdade que temos assistido a uma evolução ao longo dos anos, mas não chega e há ainda alguma fragilidade e insuficiência nas políticas públicas de combate à discriminação racial. Portugal continua a ser palco de múltiplas desigualdades que afetam, sobretudo, grupos socialmente vulneráveis. Há vários instrumentos e compromissos municipais, nacionais e internacionais com vista à igualdade e ao fim da discriminação racial, mas ao mesmo tempo há manifestações preocupantes de um racismo estrutural enraizado que priva as pessoas afrodescendentes, ciganas e outras comunidades racializadas dos seus direitos fundamentais e isto é inaceitável. As boas intenções e a igualdade não podem ficar apenas no papel e, verdade seja dita, em Portugal, por vezes, alguns dos compromissos assumidos têm encontrado dificuldades específicas para a sua implementação no terreno devido à história colonial e também pós-colonial do país. Ocasionalmente surgem episódios que nos mostram que os comportamentos racistas construídos sobre generalizações e preconceitos estão presentes e não podem ser considerados normais ou banais, nem podem ser silenciados, ignorados ou desvalorizados. Alguns casos, pelo mediatismo que ganham, chamam mais a atenção para este problema, mas mesmo sem mediatismo, o Estado tem a obrigação de condenar qualquer atitude discriminatória, assim como lutar pela prevenção e erradicação do racismo. É grave que alguns vejam nas dificuldades e nos problemas do país, como o desemprego, a pobreza, a precariedade, os baixos salários, uma forma de promover o populismo, os retrocessos, os preconceitos e as discriminações. Que ninguém tenha dúvidas que as manifestações de racismo e xenofobia crescem quando não há resposta aos problemas do país e das pessoas. É preciso, por isso, valorizar as pessoas como seres humanos, independentemente da cor, é preciso garantir direitos e qualidade de vida numa sociedade inclusiva que não julga, não exclui e não maltrata. Estamos muito mal quando num país onde ainda há preconceitos e episódios lamentáveis se organizam manifestações para defender a ideia de que em Portugal não há racismo, tal como estamos muito mal perante qualquer tipo de posição que permita impunemente a realização de encontros de organizações fascistas e racistas, quer sejam nacionais ou europeias. Numa altura em que proliferam os discursos de ódio e de intolerância e em que o populismo se espalha como um vírus, é preciso responder com medidas firmes e eficazes, uma vez que a desinformação e o preconceito são terrenos férteis para a discriminação. É preciso reafirmar que os imigrantes, os refugiados, os requerentes de asilo, as minorias, as diferentes etnias não são uma ameaça, todos são cidadãos com direitos iguais,
que devem ser protegidos, e as políticas nesta área devem ser centradas na dimensão humana, na igualdade, na inclusão e na coesão social. Debater é importante, mas precisamos de medidas concretas para a evolução que se impõe, pois é de direitos humanos que falamos. Das instituições e entidades públicas esperamos que sejam exemplares na sua forma de agir, mas temos assistido a casos noutros países, mas também em Portugal, que levantaram uma vasta onda de indignação, porque das instituições espera-se o primeiro passo para o cumprimento do dever de agir em prol da não discriminação, do dever de respeito por todos os cidadãos e pelos direitos humanos em geral, sem recurso a atitudes amplamente desproporcionais. Como se sabe, a educação é um pilar estruturante de uma sociedade e tem um papel fundamental na formação dos indivíduos, pelo que se deve apostar fortemente nesta vertente. O sistema de educação deve ser agregador, assente nos pilares do respeito pela diversidade social e cultural. Precisamos de instrumentos nacionais e municipais e dos devidos meios de prevenção e erradicação do racismo, em estreita articulação com as organizações que trabalham sobre a matéria, que contribuam para a igualdade e a inclusão de todos os cidadãos, nomeadamente no acesso equitativo à habitação, aos cuidados de saúde, à promoção do emprego, ao acesso à justiça, à cultura, à participação e à representação das populações. Igualmente importante é o balanço dos vários instrumentos e compromissos existentes para saber o que está a falhar e fazer mais e melhor. Há legislação, mas tem de ser acompanhada de fiscalização e de meios adequados. Devem também ser desenvolvidas campanhas antirracistas e pela igualdade de forma permanente nos vários meios disponíveis e nos diversos serviços, nas escolas, nos espaços desportivos, entre outros. É também preciso apostar na formação especializada dos profissionais dos vários setores, uma formação contra o racismo, a xenofobia e a discriminação étnico-racial. Também sobre os mediadores socioculturais, é tempo de valorizar o seu importante papel e garantir que existem nos vários serviços municipais e nas escolas, onde são essenciais, fazendo a ponte entre os estudantes, as escolas e as famílias, com o objetivo de combater o insucesso, o absentismo e o abandono escolar. Aqui salientamos que o Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Lisboa 2018-2020 evidenciava a falta de mediadores socioculturais a atuar nos territórios como um dos problemas, e também dizer também que o plano para 2020-2022 está atrasado, estará para breve a sua aprovação, de qualquer forma está atrasado neste momento e é algo que deve ser evitado de futuro. Face a tudo isto que acabámos de dizer, felizmente não precisamos de inventar nada, temos uma Constituição da República Portuguesa que dá resposta a estas questões. O que é preciso é que a realidade do dia-a-dia seja regida por estes princípios e que se trabalhe permanentemente para o fim do preconceito e pelo respeito pela diferença. Por fim, para o PEV, enquanto partido ecologista, estas e outras questões ligadas à igualdade continuarão a ser uma prioridade, continuando a dar o seu contributo para a construção de uma sociedade inclusiva, tolerante e de plena igualdade, porque uma sociedade ecologista é uma sociedade onde todos têm lugar. Obrigada.